Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, abordando obviamente a chegada de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Então, vamos lá! E pessoal, só explicando rapidamente, o vídeo hoje vai chegar um pouco mais tarde do que o normal. Tô tentando acelerar os vídeos para postar até umas 11h30, meia-noite no máximo. Hoje com certeza vai chegar um pouco mais tarde porque eu tive um problema. Vou colocar aqui algumas imagens para vocês verem, né? Infelizmente meu carro estava parado na porta de casa e bateram nele, então eu tive que ficar resolvendo alguns problemas em torno disso, né? Antes de preparar o vídeo aqui, né? Mas já tô resolvendo tudo, né? Se vocês quiserem eu falo um pouquinho mais a respeito conforme eu for resolvendo o assunto. Mas vamos lá falar de Quarteto Fantástico, o novo filme, obviamente, de 2025 que acabou de chegar, né? Um filme que teve uma abertura muito boa, né? Se a gente considerar outros lançamentos do universo cinematográfico da Marvel e se a gente considerar os outros filmes do Quarteto Fantástico também. Óbvio que não foi uma estreia perfeita, o filme poderia ter tido uma estreia ainda maior, mas ele abriu com 118 milhões de dólares. Esse, para mim, foi um resultado bom. Eu esperava algo em torno de 100 milhões, né, quando o marketing do filme começou. Então acabou me surpreendendo e fazendo mais dinheiro. E sim, né, o que tá todo mundo falando por aí, as comparações com o filme do Superman. O filme do Superman teve sim uma estreia cerca de 7 milhões de dólares maior. Mas, né, o orçamento do Superman foi maior também, né, o Superman é um herói muito mais icônico, muito mais relevante, digamos assim, do que o Quarteto Fantástico e os filmes antigos provam isso. Então eu não diria que foi uma estreia muito pior do que a do Superman, como tem muita gente por aí falando na internet. Então 118 milhões e o filme teve uma estreia de 218 milhões ao redor do mundo todo, porque teve uma estreia de 100 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, que foi uma abertura, né, fora dos Estados Unidos relativamente positiva, mas não foi tão boa assim, porque assim como Superman, o filme está fazendo mais da metade do dinheiro no mercado norte-americano. Isso é muito preocupante, né, pros estúdios e tal que estão fazendo esse tipo de filme, que está cada vez mais comum a gente ver os filmes trazendo muito dinheiro nos Estados Unidos, mas não fazendo um sucesso tão grande assim fora do mercado norte-americano. E o Quarteto Fantástico teve um orçamento em torno de 200 milhões de dólares, então um orçamento normal, né, digamos assim, para um filme de super-herói. Não é o melhor orçamento, porque a gente acabou de ver filmes chegando na casa dos 150 milhões, etc., mas não chegou a 225, 250 como outros filmes que a gente tem por aí. O filme conseguiu atingir a 4ª posição dentre as maiores bilheterias do ano de 2025, então ficou na 4ª posição, ficou logo atrás do filme do Superman. O filme com a maior bilheteria, com a maior abertura foi o Minecraft, né, seguido do Lilo e Stitch, né, que bateu a marca de 1 bilhão de dólares, já chegou a 1,010 ali, né? Então o filme teve uma performance muito boa. O Minecraft não bateu a marca de 1 bilhão, que era a expectativa, né, depois de um primeiro final de semana sensacional. O filme do Superman, né, bateu a marca dos 500 milhões nessa última semana e agora o Quarteto Fantástico com 218 milhões, à frente inclusive da bilheteria do filme do Jurassic Park, Jurassic World, né? Jurassic World Renascimento, mas eu acredito que esses filmes não vão conseguir bater a bilheteria total, né, do filme Jurassic Park. O Jurassic Park, apesar de ser uma franquia que a gente não vê muita teoria, muitas pessoas falando a respeito, é uma franquia que consegue sempre trazer muito dinheiro. Eu colocaria quase que numa categoria como Avatar, né, que não é um filme que deixa aquela marca gigantesca, né, quando é lançado. Eu não vejo muita gente debatendo o filme, falando a respeito do filme, mas sempre consegue trazer uma bilheteria muito satisfatória. Né, os últimos 3 filmes do Jurassic World conseguiram bater a marca de 1 bilhão de dólares, né, sem ter aquele impacto cultural gigantesco, né, que fica todo mundo falando a respeito, criando teorias e etc., como a gente vê em outros filmes. E aqui, falando a respeito da abertura do Quarteto Fantástico, eu marquei todos os filmes da Marvel, né, que estrearam até hoje, que estrearam com uma abertura maior do que Quarteto Fantástico, e ele tá na metade superior, digamos assim, então tem mais filmes que tiveram uma abertura inferior à do Quarteto Fantástico do que superior, né? A gente olha, óbvio, né,
Homem de Ferro 2, Vingadores, Homem de Ferro 3, A Era de Ultron, Capitão América Guerra Civil e muitos outros filmes, né? Se vocês quiserem, deem um pause aqui. Mas foi uma bilheteria muito satisfatória se a gente considerar que é o primeiro filme do Quarteto Fantástico no universo Marvel e que outros filmes do Quarteto Fantástico foram grandes fracassos. Então, não é aquele herói que, pô, você traz e qualquer coisa que você fizer vai trazer um mínimo de dinheiro. Por exemplo, o Batman, né? Óbvio que o filme do Batman do Matt Reeves é de uma qualidade muito boa, mas o Batman é aquele herói tão icônico que parece que o que eles fizerem, pelo menos um percentual da audiência ali vai vir de qualquer forma, porque é o Batman e ponto final. O Quarteto Fantástico não, inclusive o último filme do Quarteto Fantástico tinha sido um dos maiores desastres da história. E aqui, ó, eu coloquei para vocês um quadrinho legal que traz todos os primeiros filmes, ou seja, primeiro filme do Hulk, primeiro filme do Homem de Ferro, primeiro filme do Capitão América, primeiro filme dos Vingadores. Então só os filmes que seriam o número 1, digamos assim, de todos os personagens que já tiveram, né, esses filmes do universo Marvel. Então a gente tem Homem de Ferro, com uma abertura de 98 milhões, o Incrível Hulk, 55, Thor, 65, Capitão América, 65, Guardiões da Galáxia, 94, Homem-Formiga, 57, Doutor Estranho, 85, Homem-Aranha, 117, né, sendo que o Homem-Aranha já tinha tido muitos sucessos anteriores, Pantera Negra, 202, Capitã Marvel, 153, Viúva Negra, 80, Shang-Chi, 75, Eterno, 71, Thunderbolt, 76 e, finalmente, Quarteto Fantástico, 118 milhões. Então, o Quarteto Fantástico só perde de Pantera Negra e de Capitã Marvel. Óbvio que perde também do primeiro filme dos Vingadores, que eu acabei até excluindo aqui da lista, porque eu tô pegando somente personagens solo, óbvio, solo no sentido de que o filme é solo, né, porque Quarteto Fantástico é um grupo, Guardiões da Galáxia é um grupo, Thunderbolts é um grupo, mas esse é o quadro de todos os primeiros filmes, né, de uma possível trilogia aí do Quarteto Fantástico. E aqui a Marvel pós-Vingadores Ultimato, então a gente já tem um volume de filmes muito grande, mesmo nessa era, né, pós-Vingadores Ultimato. A gente tem aqui, desde o Far From Home, né, do Homem-Aranha 2, que fez 92 milhões. A gente vê que a abertura foi muito boa, né? Perdeu de Doutor Estranho, de Thor, Amor e Trovão, né? Então, a gente vê que o filme pode não ter tido aquela estreia, né, de destruidora, não bateu a estreia do Superman, mas foi uma estreia que eu acho que, se o filme for bem aceito, se o filme tiver um boca a boca positivo, se as quedas não forem tão grandes, esse filme tem chance de vir a ser um grande sucesso. Até o momento, ele fez aquele mínimo que eu sempre falo pra vocês, que é o filme bater o seu orçamento já no primeiro final de semana, que o filme fez 218 milhões de dólares e ele teve um orçamento de 200 milhões. Então, esse é o mínimo, e agora, se ele tiver um multiplicador de 3, de 4, ele pode vir a ser bastante lucrativo. Não sei se isso vai acontecer, né? Mas eu acredito que esse resultado, pelo menos do primeiro final de semana, tenha sido satisfatório para a Marvel, porque basta a gente olhar os últimos filmes aí, que são filmes mais arriscados, eles não tiveram resultados tão positivos. E aqui os filmes do Quarteto Fantástico, né? Os 3 filmes anteriores vocês podem ver aqui. Quarteto Fantástico abriu com 56 milhões de dólares em 2005 e acabou fazendo 333 milhões, então esse filme se pagou, né? Ele custou 100 milhões, então ele se pagou, deu um pouquinho de lucro. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, pra mim, não conseguiu se pagar, ou pelo menos morreu ali praticamente no 0 a 0, porque o filme fez 301 milhões de dólares e custou 130 milhões, então ele fez pouco mais do que o dobro, né? Se a gente levar em consideração os custos de marketing, distribuição e quanto fica para salas de cinema, eu acredito que o filme não se pagou. O Quarteto Fantástico de 2015, um desastre completo, né? O filme custou 120 milhões e fez 167 milhões. E agora o filme de 2025, que custou 200 milhões e chega a 218 milhões. Vocês podem estar se perguntando o que são essas bolinhas ali em cima. Essas bolinhas são a posição de cada filme no ano de lançamento, né? Então, o primeiro Quarteto Fantástico quase entrou no top 10, quase ficou entre os 10 maiores filmes, ficou na 11ª posição. Surfista Prateado na 17ª posição, o Quarteto Fantástico na 45ª posição e o Quarteto Fantástico atual
já tá na 14ª posição. Então eu acho que o filme vai entrar tranquilamente no top 10 de 2025. Então vamos agora para o segundo colocado. Óbvio que eu vou continuar trazendo muitas análises em volta do Quarteto Fantástico, mas vamos para o segundo colocado. Pela primeira vez a gente tem o primeiro e o segundo colocado filmes de super-herói, né? Pela primeira vez em bastante tempo. A gente tem o Superman, que caiu 57%, então o filme teve uma queda bastante acentuada, né? Uma queda que os fãs do Zack Snyder comemoraram aí nas redes sociais. O filme trouxe mais 24 milhões de dólares e chegou a 502 milhões de dólares. Novamente, eu fiz um vídeo somente a respeito do Superman, se vocês quiserem dar uma olhada, eu fiz um vídeo bem mais aprofundado falando só desse filme. 502 milhões de dólares num espaço de vários finais de semana não é um resultado tão bom para o filme do Superman. Eu tô vendo novamente um assunto que eu abordo no vídeo que eu fiz separado, muitos fãs do Zack Snyder atacando a bilheteria do Superman do James Gunn, muitos fãs do James Gunn comemorando, falando, ó, conseguimos bater a marca dos 500 milhões, sendo que nenhum dos dois lados está correto, digamos assim, porque se você fizer a previsão de quanto esse filme vai fazer, ele vai chegar até mais ou menos o mesmo resultado que Homem de Aço, com 670 milhões, e os dois filmes têm exatamente o mesmo orçamento. Então é literalmente o sujo falando do mal lavado, né? Porque nenhum dos dois filmes foi ou vai ser, né, extremamente lucrativo. Então eu acho que os dois lados estão se atacando, sendo que eles deveriam estar se unindo, né? O Homem de Aço foi o início de um universo cinematográfico, agora o Superman do James Gunn está sendo também o início de, né, um universo cinematográfico, e os dois filmes estão tendo resultados praticamente idênticos. O problema do universo do Zack Snyder não foi o Homem de Aço, e sim o resultado dos filmes que vieram depois, né? Batman vs Superman e o filme da Liga da Justiça, que obviamente não foi só culpa do Zack Snyder, né? Foi também culpa do Joss Whedon. E aqui eu coloquei todos os filmes do Superman, começando lá em 1978, né? O primeiro filme fez 300 milhões de dólares, foi o segundo maior filme do ano. O segundo filme fez 216 milhões, foi o terceiro maior filme do ano. Depois, em 1983, caiu de 216 para 80 milhões. Então a franquia do Superman, muitas pessoas não falam o desastre que essa franquia foi, né? O primeiro fez 300, aí caiu para 216, para 80 e para 30. Qual outra franquia, né, que do primeiro pro quarto filme despencou mais de 10 vezes? Então, realmente um resultado péssimo, né, para essa quadrilogia do Christopher Reeve, que, né, péssimo para os dois últimos, eu digo. Depois aí retornou em 2006, fez 391 e foi o quinto maior filme do ano lá nos Estados Unidos. Aí em 2013, o Homem de Aço fez 670 milhões e também foi o quinto maior filme do ano. Depois Batman vs Superman fez 874 e foi o oitavo filme do ano nos Estados Unidos. Por isso que eu falo que Batman vs Superman, apesar de uma bilheteria aparentemente grande, não foi o sucesso que a Warner esperava de forma alguma. Eles esperavam sim um resultado no nível de um Vingadores ali, ou pelo menos que batesse 1,1 bilhão de dólares, como a gente já tinha visto acontecendo com os filmes do Batman, né? 2 filmes do Batman bateram a marca de 1 bilhão, aí você põe Batman vs Superman, é óbvio que você espera que bata muito mais do que isso, e os fãs também, apesar de hoje falarem que não, na época eu acompanhava já a bilheteria há muito tempo, os fãs falavam e falavam com frequência que o filme do Batman vs Superman bateria a bilheteria dos Vingadores, e acabou ficando muito e muito aquém de conseguir esse feito. E aí a gente tem finalmente o Superman atual com 502, que é o quarto filme do ano até o momento, com certeza vai cair, né? Ele pode subir um pouquinho, mas ainda tem muito filme grande chegando por aí. Aqui os filmes que são os primeiros, né, das suas respectivas franquias de filmes baseados em quadrinhos. A gente tem lá X-Men, Homem-Aranha, Batman e assim por diante. Então aqui também, né, o Superman, não é 500, com 502 milhões de dólares. Então não é um resultado gigantesco, mas não é um resultado ruim para o primeiro filme de uma nova franquia, digamos assim. Eu acho que o mínimo do mínimo que ele tem que fazer é bater o Homem de Aço, até por uma vitória moral, digamos assim, ó, batemos o universo anterior com o mesmo orçamento, 225 milhões, a gente conseguiu 700 milhões, não seria aquela vitória gigantesca,
mas seria pelo menos uma vitória moral para o James Gunn, né, que não tá tendo o apoio de muitos fãs da DC a essa altura. Aqui eu fiz o resultado do segundo final de semana, que vocês vão se lembrar na semana passada. A gente vê que o Superman teve um resultado muito bom no segundo final de semana, só que no terceiro final de semana o resultado já foi um pouco pior, ficou atrás de Aquaman, Coringa, Batman e Mulher Maravilha. Isso só falando dos filmes mais relevantes da DC desde 2013. No último final de semana, o filme do Superman fez mais 96 milhões de dólares, né, para ele chegar nesses 502, e no meu vídeo, inclusive, eu tinha feito uma previsão ali que o filme faria 100 milhões, então ficou bem dentro ali do que eu imaginava nesses últimos 7 dias. Ao invés de 100 milhões, trouxe 96. E aqui eu fiz o acompanhamento das bilheterias, né, fim de semana após fim de semana. No terceiro final de semana, o filme do Minecraft fez 40 milhões de dólares, Lilo e Stitch fez 32 milhões de dólares, o Superman fez 24, Jurassic World fez 23 e o Capitão América fez 14 milhões. Então, o filme continua em equilíbrio, né? Pela terceira vez a gente tem a mesma ordem, os filmes que tiveram as maiores aberturas tiveram os terceiros finais de semana exatamente na mesma ordem. O filme poderia ter feito um pouco mais, né? Poderia ter um resultado um pouco mais próximo de Lilo e Stitch se não tivesse tido uma queda tão grande. Aqui o comparativo direto entre o Homem de Aço e o Superman, né? A gente tem um segundo final de semana de 20 milhões para o Homem de Aço e um segundo final de semana de 24, né? 41 no segundo contra 57 do Superman. Então a gente vê que em território americano o filme do Superman tá tendo uma performance superior, né? Até o mesmo período aí ele tava com uma performance melhor, só que o problema tá aqui em cima, né? 57% nos Estados Unidos contra 43% nos Estados Unidos para Homem de Aço. Então, Homem de Aço teve uma performance internacional muito melhor por causa do momento que os filmes de super-herói vinham tendo. Hoje a gente está vendo cada vez mais frequentemente, né, essa história do mercado norte-americano sendo uma parcela muito grande das bilheterias. E aqui só um comparativo rápido com o filme do Batman, né? Eu fiz o comparativo Batman vs Superman, 36 milhões no terceiro final de semana contra 24 milhões. E aqui a maior, atualizando só o quadrinho das maiores aberturas recentes da Warner. Se vocês quiserem, dê um pause aí, né, desde Homem de Aço até o filme do Superman, e isso incluindo, né, o Esquadrão Suicida, It a Coisa, o Batman e assim por diante. Então a gente avança para o terceiro colocado, que foi Jurassic World, né? Então, depois de muito tempo, a gente tem, né, vários filmes que podem ser considerados sucessos daqui a um tempo, né? Jurassic World já é um sucesso, com um orçamento muito menor do que os seus dois antecessores, né, nessa lista. O filme já fez mais dinheiro e provavelmente vai terminar na frente. O filme já chegou a 718 milhões, com uma queda de 45%. Então o filme fez mais 13 milhões de dólares e um orçamento, como eu disse, não é muito menor, né, 180 milhões, mas é relativamente mais baixo, 45 milhões de dólares a menos do que o filme do Superman. Como eu disse, a franquia Jurassic Park, né, e agora Jurassic World, é uma franquia muito grande que não precisa do mesmo marketing que muitas dessas outras franquias, porque parece que o público sempre volta para ver os filmes dos dinossauros. O filme avançou mais 71 milhões de dólares, então o filme continua bem. Se vocês se lembrarem, né, o filme do Superman avançou 96, enquanto o Jurassic World, que começou um final de semana antes, avançou 71, então ainda é um resultado muito bom. Chegou aos 718 milhões, como eu falei. Aqui, os maiores filmes da carreira da Scarlett Johansson, né? Que tem uma carreira estelar, ela tem muitos filmes pequenos, bons, e tem muitos filmes grandes, né? Gigantescos, digamos assim. Aqui os filmes do Jurassic Park, desde 1993, eu atualizei até o quarto final de semana, né? O filme lá de 93 fez 18 milhões, O Mundo Perdido fez 12 milhões, Jurassic Park 3 fez 7 milhões, de longe o pior resultado até hoje. Depois a gente entra no Jurassic World, que seria que os números são mais fáceis de analisar, porque os filmes são mais recentes, 29 milhões, 11 milhões, 16 milhões e 13 milhões. Então não foi nem o pior quarto final de semana. Eu imagino que esse filme não vai bater a marca de $1 bilhão, né? Ele ainda está muito distante para conseguir atingir, mas o filme, né, ele conseguiu ter um orçamento menor do que os antecessores, então eu acredito que vai ser considerado um sucesso, né, para Universal. Depois a gente tem o filme da Fórmula 1 com o Brad Pitt, né? O filme caiu 37%, então uma queda muito positiva.
e o filme chega a 509 milhões, né, que é um resultado sensacional, o filme que parecia praticamente impossível de se pagar. Eu não acho que vai se pagar, né, se você analisar os dólares ali na bilheteria, mas o resultado é muito satisfatório, né, porque é uma franquia que é basicamente uma propaganda da Fórmula 1, então eles não têm o mesmo dever de trazer tanto dinheiro, né, eu acho que, pelo que eu vi, pelo menos pelo que eu li, a Fórmula 1 está extremamente satisfeita com o resultado. E eu continuei atualizando aqui os filmes de corrida, né, obviamente o filme da Fórmula 1 bateu o primeiro Carros, só não bateu até agora o Velozes e Furiosos 7, que fez mais de 1,5 bilhão. O filme teria que continuar trazendo esses valores por mais um ano aí praticamente para conseguir bater Velozes e Furiosos. E aqui os filmes do Brad Pitt, 509 milhões, já colocam na segunda posição, atrás somente de Guerra Mundial Z, e agora eu acho que é uma realidade, né, ou pelo menos uma grande possibilidade que esse filme venha a se tornar o maior filme da carreira do Brad Pitt, o que é estranho, né? Um filme do Brad Pitt não chegar a 600 milhões na carreira estelar que ele já teve, mas de qualquer forma eu acho muito justo que ele não tenha aparecido, né, em grandes blockbusters, ele não aceita, né, tantos papéis tão comerciais assim em grandes franquias, ele não tem um Star Wars, um Vingadores e etc. Mas assim como Tom Cruise, né, ele não conseguiu, digamos assim, o seu próprio Top Gun Maverick, que é aquele filme que bateu $1 bilhão, que de forma meio surpreendente, o Brad Pitt nunca conseguiu um resultado assim. E depois o filme dos Smurfs chegou a 69 milhões com orçamento de 58, então a menos que ele venha ter pernas muito longas lá na Europa, né, que é onde o filme geralmente vai melhor, o filme vai ser um fracasso, pelo menos nas bilheterias, né, eu não sei exatamente qual é o resultado esperado, mas se a gente olhar o quadrinho aqui, outros filmes já fizeram muito mais dinheiro. O Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado despencou, né? Saiu já do top 5 no segundo final de semana, caiu 60%, que é o normal para um filme de terror, mas o filme não teve uma abertura gigantesca, então era esperado que a queda fosse um pouco menor, tanto que ele já saiu, né, do top 5. O filme chega a 45 milhões de dólares, com um orçamento de 18, então dá para dizer que o filme já se pagou, né? E o filme ainda não teve, né, muito tempo ali em cartaz, então deve chegar até a casa dos 60, 65 milhões de dólares. E aqui o comparativo com outros vilões aí do slasher, mas não vou nem analisar muito a fundo esse resultado. Como Treinar o Seu Dragão chegou a 605 milhões de dólares, então bateu a marca dos 600 milhões, com 17 milhões nos últimos 7 dias, então deve ultrapassar em breve os 621, não na semana que vem ainda, mas na outra, os 621 de Como Treinar o Seu Dragão 2. E aqui é o acompanhamento semanal aí, né, que eu faço para vocês das maiores franquias, né, da DreamWorks. O Hélio, se eu não me engano, saiu do top 10, ele tá na 11ª posição e ele tá com somente 132 milhões de dólares, então um resultado realmente horroroso para um filme da Pixar. O filme não chegou nem a bater o seu próprio orçamento. O Lilo e Stitch, como eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo separado falando a respeito, mas bateu a marca de 1 bilhão, não adicionou mais tanto dinheiro assim no último final de semana. Parece que bateu 1 bilhão, a Disney falou, ó, pode tirar das salas de cinema, porque o filme despencou, né, de 13 milhões nos últimos 7 dias para somente 3 milhões agora. Então, realmente, parece que o resultado que eles queriam já foi atingido. Então vamos dar uma olhadinha no final de semana passado aqui no Brasil, né? Superman fez 16,9 milhões de reais, Jurassic World Recomeço fez 7,1 milhões, Smurfs 5,6, Como Treinar o Seu Dragão 3,7, e Eu Sei Que Vocês Fizeram com 3,3 milhões de reais. E no acumulado do ano a gente teve duas mudanças grandes. Como Treinar o Seu Dragão passou o filme do Minecraft, então a gente tem hoje Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, Minecraft, Capitão América 4 e o Superman, que vai bater o Capitão América 4 em breve e ultrapassou o Thunderbolts. Então o Thunderbolts saiu dessa lista e o Superman entrou e deve continuar subindo até possivelmente bater também o filme do Minecraft. E o top 5 no mercado norte-americano a gente tem Minecraft com 423 milhões, Lilo e Stitch com 420, então acredito que exista a possibilidade de ficar na primeira posição, Jurassic World Renascimento 301, Superman 289 e Os Pecadores 278. Então os Pecadores continuam se segurando mais no final de semana que vem, ou no outro até, né? Eu não sei em quanto tempo vai ser ultrapassado pelo Quarteto Fantástico. O top 5 mundial, a gente tem o Nizza 2,
Lilo e Stitch, Minecraft, Jurassic World Renascimento e Como Treinar o Seu Dragão com 605 milhões. E só para finalizar os estúdios, a gente tem a Warner ainda na primeira posição, seguido da Disney, Universal, Paramount, Sony Pictures, A24 e Lionsgate. Então não foi no primeiro final de semana de Quarteto Fantástico que a Disney ultrapassou a Warner. Será que isso vai acontecer nas próximas semanas? Será que não? Eu acho que a decisão vai acabar ficando por Avatar no final do ano. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do primeiro final de semana de Quarteto Fantástico, dos comparativos com Superman e etc. Novamente, desculpem pela demora aí do vídeo, eu sei que o vídeo saiu mais tarde do que eu costumo trazer, mas de qualquer forma, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.